Superado esse recado introdutório, quero começar agora com vocês a falar do último tópico antes de entrarmos na parte que eu considero a mais difícil da nossa matéria de teoria do direito, que é falarmos sobre a teoria pura do direito de Hans Kelsen. E no encontro passado, enfim, eu falei dos dois autores positivistas, falei ali do Jeremy Bentham e também falei do John Austin. Ficou pendente um teórico, também dentro do positivismo jurídico, idealmente teria colocado no último vídeo, mas enfim, vamos colocar agora, é pouca coisa que nós vamos falar dele, é do tal de Jering. Ele é famoso por ter escrito um outro livro, um livro chamado A Luta pelo Direito. É um livrinho curto com bastante informação relevante para quem tem para, enfim, qualquer jurista, em especial aqueles que têm um idealismo mais forte, que quer fazer justiça. A Luta pelo Direito do Jering é uma literatura muito importante e vai ajudá-los, enfim, a brigar por grandes causas dentro do universo jurídico. Mas dentro do contexto do positivismo jurídico, ele é famoso por algumas contribuições pontuais, né, que eu mencionarei para vocês agora. Né? E essas contribuições, enfim, vamos mencionar aqui para vocês que ele foi um dos autores que deu alguns passos importantes na importação de métodos das ciências naturais para as ciências humanas, em especial, enfim, o direito. O que ele fez? Ele falou que o direito deveria ser estudado seguindo aqui para nós 3 passos fundamentais, 3 etapas que nós deveríamos seguir. Né? Deveríamos fazer, enfim, fazermos, enfim, uma simplificação quantitativa. Esse é o primeiro passo que o Bobbio, no livrinho, enfim, que eu indiquei para vocês, vai fazer ali, vai pontuar para vocês. Deve tudo começar com uma simplificação quantitativa. Depois deveríamos ter, enfim, a segunda etapa, que é a mais importante, análise jurídica, concentração lógica e depois a terceira etapa, enfim, ordenamento sistemático. Obviamente, essas 3 etapas aqui são as mais importantes. E guardem o seguinte, todas essas etapas são feitas em analogia com as ciências naturais, em especial aqui a química, né? Mas enfim, qualquer outra ciência natural pode ter, enfim, como método, como procedimento de construção do saber científico essas 3 etapas aqui. E enfim, uma primeira que eu não anotei aqui, que é a tal da simplificação quantitativa. Na verdade, a simplificação quantitativa é o objetivo dele. Ele quer fazer esse objetivo e isso é feito através desses 3 passos aqui que eu mencionarei para vocês. O primeiro passo é a análise jurídica. Aqui o objetivo de John Austin, enfim, que ele vai ter para nós, é decompor o material jurídico, enfim, o objeto da análise dele em partes menores. Da mesma forma, enfim, que eu posso pegar um átomo e decompor em partes menores, John Austin vai falar, eu vou olhar para o direito e vou tentar decompor os conceitos. Vamos tentar, enfim, dividir aquele objeto inicialmente complexo em partes menores. Né? E daí o objetivo inicial dele, enfim, é simplesmente identificar quais são as partes que compõem determinado objeto. Sempre que nós fazemos uma análise, nós partimos de uma ideia geral e vamos para elementos particulares. E aqui em Austin não é diferente, né? O que ele vai fazer, o que ele se propõe a fazer, nada mais é do que olhar determinado ordenamento jurídico e ver quais são os componentes daquele ordenamento, que podem ser ali para nós, enfim, normas, conceitos de bens, de pessoa jurídica, de relação jurídica, enfim, ele vai ali decompor todas as questões existentes. Depois que nós identificamos, entre aspas, ali um dicionário, um catálogo de conceitos, nós vamos para a segunda etapa, que é a chamada concentração lógica. Enquanto que a primeira vai decompor, a segunda vai tentar identificar conexões lógicas entre os elementos ali que foram separados na nossa primeira etapa. Né? E ali eu vou encontrar, enfim, algumas relações, algumas proximidades que são importantes para nós estabelecermos relações jurídicas, compreensão de fenômenos jurídicos, tal. Por exemplo, o conceito de norma sempre está vinculado ao conceito de pessoa, alguém que vai ser obrigado a seguir aquela norma, e também estará vinculado ao conceito de coação, né, coerção, né, que eu preciso, enfim, de determinado elemento que vai garantir a eficácia de certa norma. E enquanto na primeira parte nós dividimos em partes, na segunda nós fazemos conexões. E a terceira etapa aqui do pensamento do Austin, que nós chamamos de ordenamento sistemático, ele fará nada mais nada menos do que uma revisão
sistemática do que as duas primeiras etapas ali fizeram para nós. Essas 3 regras, enfim, nada mais são do que, de forma correspondente, a segunda, a terceira e a quarta regra do discurso do método de um filósofo chamado René Descartes, né? Que, por sinal, faz aniversário no dia 31 de março. E o René Descartes, quando tem lá a obra Opus Magnum dele, né? Discurso do método, ele, enfim, propõe 4 regras do discurso do método que são as bases das ciências naturais modernas, né? Toda ciência moderna, enfim, tem uma dívida com aquele matemático, cientista, filósofo, né, o René Descartes. E as regras dele, enfim, a primeira regra, não coloquei aqui para vocês, né, que é uma regra de evidência, ele só vai considerar como objeto possível de análise aquilo que pode ser quantificado, e esse objeto vai ser dividido, depois as peças que nós identificamos, vamos fazer conexões e depois a gente revisa tudo, fazendo, enfim, procedendo ali de forma cartesiana. René Descartes, portanto, tem essa construção e aqui, de certa forma, é uma aplicação do seu método que impactou muito as ciências naturais a uma ideia, enfim, de objetos jurídicos, né? Mas a origem, a base, ali é mesmo. Superadas essas questões, falamos, enfim, do último autor responsável pela formação do direito ocidental moderno antes de chegarmos, enfim, no chamado positivismo jurídico. E agora eu quero passar aqui para vocês, enfim, uma nova aula, que é essa aula 4, Ciência do Direito, e aqui nós vamos começar a falar de algumas coisinhas importantes sobre conhecimento científico. E a macro pergunta dessa aula é: como nós podemos fazer ciência do direito e, em especial, como nós podemos conhecer e termos um saber a respeito do direito? Obviamente que antes de nós respondermos a questão como nós podemos fazer ciência do direito, vamos responder a questão o que é ciência, o que é conhecimento científico. E para, enfim, nós entendermos melhor essa pretensão, vou fazer aqui todo um esquema para ilustrar o nosso percurso, o nosso trajeto. Pois bem, nosso ponto de chegada que eu vou colocar aqui para nós é a teoria pura do direito, daquele autor chamado Hans Kelsen. Ele é o nosso ponto alto. E até agora nós tivemos ocasião de fazermos toda uma evolução histórica com alguns passos que ajudaram a construir esse modelo, né? E aqui eu vou fazer uma timeline referente à formação do direito. E essa aqui, enfim, é uma primeira parte da nossa timeline. E nessa timeline aqui nós tivemos ocasião de ver a antiguidade, que depois foi seguida, enfim, por ali um direito grego, que depois nós tivemos um direito romano, depois um direito medieval, com toda a contribuição ali da igreja, dos escolásticos para isso. Depois tivemos, enfim, uma transição para a modernidade, tivemos autores como Thomas Hobbes, John Locke, poderíamos citar outros também, né? Escolas, enfim, racionalistas de direito natural. Depois tivemos ali a escola de exegese, depois tivemos a escola histórica alemã, e depois tivemos, enfim, ali os primeiros positivistas jurídicos. E quando nós analisamos a formação do direito, nós vimos que existe uma série de autores que vão, enfim, servir como base para o que o Kelsen vai fazer no segundo momento aqui para nós, né? Tem toda, enfim, uma trajetória, uma cronologia que vai ajudar a chegarmos nesse ponto. E uma outra cronologia que eu quero fazer para vocês, e que, claro, faremos de forma muito mais breve, porque só vai levar, enfim, alguns minutos, é que existe também aqui, a gente pode falar isso, uma evolução do que nós vamos chamar teoria do conhecimento, teoria da ciência ou simplesmente epistemologia, né? Dentro de uma evolução da epistemologia, nós vamos ter, enfim, alguns modelos de como fazer ciência, e isso vai mudando ao longo dos séculos, vai mudando, enfim, ao longo do período, e quando nós chegamos, enfim, na epistemologia contemporânea, vamos ter alguns nomes que vão afetar, enfim, de forma direta a proposta de elaborarmos uma teoria científica do direito, enfim, que vai ser aqui Hans Kelsen. Não vamos fazer de forma tão detalhada como fizemos as etapas, mas saibam, enfim, que existe ali o que nós podemos chamar de uma ciência grega, uma ciência medieval, uma ciência moderna, enfim, mas eu quero fazer a timeline de forma mais próxima a partir de um autor que vocês já ouviram falar em outras matérias, seja no ensino médio, seja, enfim, no início da faculdade, ou se não viram falar, ouvir falar ainda, que é o tal do Augusto Comte.
que vai escrever, enfim, sobre o positivismo de forma geral. Esse é o primeiro passo importante na nossa cronologia, o Augusto Comte, e depois o Augusto Comte vai ser a base de um outro tipo de forma de fazer ciência, que nós vamos chamar aqui de Círculo de Viena. E aqui, enfim, nós vamos ter o nosso plano de aula, basicamente. Nós já vimos toda a formação do direito ocidental moderno, essa parte aqui de baixo já foi superada, e agora nós vamos ver como fazermos ciência, para responder o que é ciência do direito, como fazemos ciência do direito. Primeiro temos que responder o que é ciência, e nessa resposta a gente vai avaliar duas questões em primeiro plano, que é a contribuição do Augusto Comte e do Círculo de Viena, e depois o que Kelsen vai fazer. Kelsen nada mais, nada menos vai fazer do que juntar tudo em uma única obra, né? Ele vai ser tipo o grande sintetizador. E do nosso plano, pelo menos para essa primeira parte aqui, é essa aqui. Segunda-feira que vem, nós vamos estudar a teoria pura do direito, mas sem antes, enfim, termos ali tirado algumas dúvidas sobre essa primeira parte, essas primeiras aulas, e ter ficado muito claro essa parte. Porque aqui, repito, é o ponto que, na minha concepção, é a parte mais difícil da nossa matéria de teoria do direito. Depois que a gente supera isso, e eu tenho certeza aí que vocês vão conseguir, estão lendo os textos, estão, enfim, estão se dedicando, se comprometendo, depois que a gente faz isso, vocês vão ver que a matéria assume um outro ritmo, ela fica mais prática. Mas vamos lá, né? Quando nós falamos de conhecimento científico, lembrando que agora estamos falando aqui da parte de cima dessa tabela, a primeira questão que eu quero trazer para vocês é que desde a Antiguidade Grega, que nós mencionamos um pouquinho ali Platão e Aristóteles, já havia uma diferença entre um conhecimento científico e o senso comum. Na verdade, os gregos, e a gente vai encontrar isso de forma forte, por exemplo, em Platão, Sócrates, enfim, tal, Aristóteles depois repete essa discussão, eles falam que existe uma diferença entre doxa e episteme. Doxa, para nós, será que correspondente a um senso comum. É um conhecimento raso, um conhecimento sem critério. E aqui estamos no domínio da mera opinião. E, inclusive, em alguns contextos, a doxa pode ser uma referência pejorativa, né? Se eu falo que determinada pessoa só argumenta com a doxa, isso é pejorativo, até, de certa forma, um insulto, né? E, do outro lado, os gregos já defendiam a existência de um outro tipo de conhecimento, a tal da episteme, que é um conhecimento científico, um conhecimento verdadeiro, né? Platão, por exemplo, no Mito da Caverna, vai colocar a episteme fora da caverna e a doxa dentro da caverna. Ali ele vai colocar a episteme, enfim, no mundo das ideias, e a doxa, enfim, é a nossa opinião pautada nos sentidos, isso, para ele, é a fonte de eu. Mas, enfim, numa tradução literal, nós podemos, enfim, colocar a doxa como uma mera opinião. É aquilo que eu coloco no meu Facebook, o meu achismo, aquilo que eu falo de forma não qualificada, sem nenhum embasamento por trás. Mas os gregos já se atentavam no seguinte: por outro lado, existe essa tal de episteme, que é um conhecimento verdadeiro, um conhecimento que busca a verdade, um conhecimento que busca fazer demonstrações sobre coisas que são universais. Eu quero fazer proposições que se repetem ao longo do tempo e em qualquer lugar, enfim, tal, né? E que sempre que eu fazer determinado experimento, vou ter o mesmo resultado. Por exemplo, quando eu quero enunciar a lei da gravidade, falando que determinado objeto vai cair, enfim, é assim que eu soltá-lo, ali eu tenho a proposição, eu tenho a pretensão que esse conhecimento a respeito desse fenômeno seja universal. E ali eles sempre vão procurar provas, experiências, enfim, para não ficar no achismo, para não ficar na mera opinião. Eu quero demonstrar. Episteme, portanto, vamos guardar o seguinte: é um conhecimento que tem a pretensão de universalidade. E não é mero achismo. Por quê? Porque é um saber que eu posso provar. Não é questão de mera opinião. Eu posso falar que eu acho que é determinada coisa boa ou ruim, mas aquilo que é provado prevalece sobre qualquer opinião. Aprofundando essa discussão, né? E enfim, isso aqui a gente pode falar dos gregos, mas é a primeira base para o que vem na sequência. Nós podemos identificar hoje no debate formas diferentes do conhecimento. E não se engane, enfim, que nós temos vários tipos de saberes que nós utilizamos, tal, né? E um primeiro tipo de saber que todos nós temos é o senso comum ou simplesmente o conhecimento empírico. Na verdade, senso comum é mais correto do que empírico. Empírico pode servir como base para o conhecimento científico, enfim.
E aqui nós temos aqui um saber que decorre que é um saber adquirido de forma sem método, é obtido, enfim, através de experiências feitas ao acaso, não precisa ter coerência, e, enfim, são juízos subjetivos. Tem conhecimentos empíricos que têm um valor, tem toda, enfim, uma série de crendices aqui, mas o determinante disso, e é por isso que nós não vamos utilizá-lo como base para uma ciência do direito, que é um conhecimento, e apesar de ser muito útil em alguns casos, enfim, é um conhecimento sem critério, sem um saber pelas causas, não é um saber que possa ser demonstrado. E às vezes a gente conhece pessoas que têm uma sabedoria prática, sabem de certas coisas, só que não sabem porque sabem, né? Sei lá, enfim, eu conheço algumas pessoas no interior que conseguem prever quando vai chover ou não, e eles não sabem racionalizar o porquê eles possuem certa capacidade, né? Mas eles têm essa característica. Ali eles vão ter um conhecimento, enfim, empírico. Um segundo tipo de conhecimento, que também nós não vamos estudar, é o conhecimento teológico, que é basicamente, enfim, um conhecimento que envolve revelação, fé. Quando nós vamos estudar, por exemplo, Bíblia Sagrada ou, enfim, outros livros de outras religiões, livros sagrados, ali entra uma demonstração que eu preciso ter um ato de fé para assumir como verdadeiro determinado conhecimento. Sem entrar no mérito disso, é um tipo de conhecimento que nós não vamos utilizar para o nosso debate. Para nós, juristas, cientistas, enfim, o que é principal é o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. O conhecimento filosófico, ele inicialmente, enfim, abarcava o conhecimento científico. Conforme a evolução da ciência, algumas coisas que antes faziam parte da filosofia passaram a ter ciências próprias, né? Por exemplo, o tempo. O tempo antes era objeto da filosofia. Depois que os estudos da física avançam, hoje já não é mais um objeto de filosofia, é um objeto, enfim, da ciência, né? Da física, né? Antigamente, enfim, a filosofia era a totalidade do conhecimento, depois já começou a se afastar disso e vários domínios foram passados para a ciência. E o conhecimento filosófico, na verdade, ele é um metaconhecimento dos outros, né? Por quê? Porque aqui nós vamos ter algumas reflexões que servem como base para fundar o conhecimento científico. Quando eu pergunto quais são os critérios que determinado saber deve atender para ser considerado científico, isso na verdade é uma discussão filosófica. E todos os autores que falam ali da tal da epistemologia, eles vão ser filósofos do conhecimento. Então, portanto, para eu fazer um conhecimento científico, eu dependo do conhecimento filosófico. Sem conhecimento filosófico, eu não consigo responder o que é um conhecimento científico. Daí essa é uma proposição-chave que eu quero deixar aqui registrada para vocês. E por fim, enfim, não vamos aprofundar muito conhecimento científico, mas, conhecimento filosófico, porque é objeto de outra matéria, e com certeza todos os saberes que vocês estão adquirindo, enfim, ali com seu respectivo professor de filosofia, tem essa natureza de conhecimento, né? Que vai ser um saber adquirido por meio de reflexões a respeito de problemas filosóficos com objetivo, enfim, de ter maior clareza em relação a eles. Quando nós chegamos no conhecimento científico, que é o que nos interessa, aqui nós vamos ter como determinante a criação de um saber que tem método, tem ali, enfim, certo sistema, é um saber demonstrável e nós vamos buscar, enfim, certas leis gerais através daquele conhecimento. Eu quero uma explicação do porquê daquilo. O que é mais importante vocês guardarem é um saber que tem critérios, que precisa atender critérios. E esses critérios acabam variando conforme a teoria epistêmica que nós estamos usando como base. Da mesma forma que existem várias teorias do direito, eu tenho várias teorias da ciência. Eu não posso simplesmente falar, eu acredito na ciência. Uma resposta mais precisa vai indicar que tipo de fundamento epistemológico eu, enfim, tomo como base. E o fundamento epistemológico hoje, que é extremamente aceito na comunidade científica, é uma contribuição de um cara chamado Karl Popper. Ele fala que o conhecimento científico, além de ser demonstrável, além de buscar leis gerais, além, enfim, de atender certos critérios que vai depender da experiência das áreas, além de determinadas experiências poderem ser repetidas por outros cientistas, ele fala o seguinte: o conhecimento científico deve poder ser refutável. Essa é uma proposição extremamente importante. Não basta, enfim, eu fazer proposições científicas e fazer experimentos que a comprovam. Eu devo suportar contraprovas em relação àquilo.
De forma que, se eu anuncio determinada lei geral, por exemplo, sempre que eu solto um objeto ele cai, a partir do momento que alguém faz um experimento atendendo certas condições e chega no resultado diferente, aquilo leva à refutação daquela experiência. Portanto, um objeto, um conhecimento, enfim, para ser científico a partir disso, deve ser refutável. Se eu não consigo explicar determinado fenômeno, enfim, se eu consigo refutar determinada questão, né, eu afasto a prova daquele conhecimento como científico. Os cientistas, meus caros, eles não têm crença. Na verdade, o cientista, ele deve ser uma pessoa extremamente desconfiada e sempre deve estar tentando provar que ele está errado. Fazendo o quê? Tentativas de afastar determinada proposição científica. E na medida em que nós fazemos isso, a ciência evolui. A ciência evolui vocês vão entender de forma correta, enfim, mas através de críticas, enfim, de experimentos e proposições de outros teóricos, outros cientistas, enfim. Vamos agora para o nosso último slide desse encontro, enfim, que eu quero trazer para vocês, né? Que é esse slide, enfim, que eu vou falar aqui sobre positivismo lógico. E depois, enfim, falaremos de positivismo jurídico. E aqui vamos entrar numa primeira complexidade conceitual. Quando eu falo positivismo, eu tenho vários positivismos. Vamos nos cuidar em relação a isso. Eu vou ter um positivismo sociológico, ou simplesmente positivista em sentido lato, atribuído a Augusto Comte. Eu vou ter um segundo tipo de positivismo, que é o positivismo lógico, do chamado Círculo de Viena, e eu vou ter o positivismo jurídico do Hans Kelsen. São coisas diferentes. Mas o positivismo jurídico, enfim, do Hans Kelsen, ele tem débitos, paga tributo aos dois positivistas anteriores. Esses dois positivistas, enfim, aqui, né, vão trazer o que para nós? Métodos de como fazer ciência. Kelsen pega esse método, em especial aqui da Escola de Viena, e aplica, enfim, no direito. Augusto Comte, enfim, que vai ser nosso primeiro positivista, em especial na sociologia, ele vai ser famoso por várias contribuições, né? Enfim, ele vai ter várias ideias, várias teorias, e com certeza, na disciplina de Sociologia do Direito, em História do Direito a gente fala um pouquinho também dele, mas no ensino médio, livros do ensino médio também tratam dele, né? E ele vai ser um autor que vai ser muito impactante nas ciências humanas, e ele ali chega e ele faz o seguinte, ele tenta basicamente importar certa metodologia das ciências naturais, física, química, biologia, para as ciências humanas. E até que ele vai ser famoso por propor o que ele chama de uma física social. Ele entende que os indivíduos seguem certas leis gerais que poderiam ser conhecidas pelo cientista, enfim, para prever certos comportamentos. Quando nós falamos de Augusto Comte e falamos, enfim, das contribuições dele, eu quero mencionar aqui para vocês duas ideias importantes, enfim, do raciocínio dele que vão afetar o desenvolvimento posterior da teoria pura do direito. Uma pesquisa mais aprofundada em Augusto Comte revelariam outras coisas, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês de duas características. Absolutismo dos fenômenos. E a segunda característica que eu quero investigar aqui a partir de Augusto Comte é essa questão de importação do método das ciências naturais. O que o Augusto Comte fala em relação a essa primeira característica, enfim, que eu vou explicar para vocês? Ele diz que, para ser objeto de conhecimento científico, para que eu possa construir um saber em relação a determinada coisa, eu só posso tomar como objeto de ciência aquilo que pode ser visto, sentido, experimentado pelos meus sentidos. E daí quando nós falamos, enfim, de absolutismo dos fenômenos, uma questão forte que ele vai colocar, enfim, é a questão dos sentidos, né? Sentidos acabam sendo um elo forte em relação com esse absolutismo dos fenômenos. Apenas aquilo que eu posso ter uma experiência sensorial pode ser objeto, enfim, da minha análise. E em relação a isso, nós vamos, obviamente, fazer juízos de fato, não juízos de valor, conforme, enfim, nós já discutimos ali a partir de John Auchin. E uma segunda característica que chama atenção, enfim, do positivismo de Augusto Comte é que ele vai utilizar métodos das ciências naturais para observar a sociedade. E ele vai fazer isso, especialmente, enfim,
através da proposição do que nós vamos chamar de leis gerais. A física, a química, a biologia busca sempre construir leis gerais. Aqui, Augusto Comte, quando fala da sua física social, ele não é diferente, né? Ele quer propor leis gerais que permitiriam conhecer o desdobramento, enfim, das relações em sociedade, né? Dessa é uma proposta, uma construção que ele vai fazer. Pois bem, uma pesquisa mais aprofundada em Augusto Comte revelariam várias outras características. Na verdade, um livro de ensino médio de sociologia já traz mais detalhes a respeito do pensamento dele, mas eu não quero abordar todas as características, enfim, dele. Inseri um corte agora na câmera, não sei porque ela desliga depois de alguns minutos, mas eu vou continuar, enfim, aqui por áudio mesmo, e vocês não vão me ver, mas sabem que eu estou aqui acenando para vocês. Enfim, depois eu tento resolver esse problema da melhor forma possível. Não era para ter acontecido, mas vamos manter o ritmo e seguir adiante. E aqui, enfim, agora, vamos falar agora do tal do Círculo de Viena, sabendo, enfim, que Augusto Comte tem algumas contribuições fundamentais para, enfim, o desenvolvimento do Círculo de Viena. O Círculo de Viena, nós podemos chamá-los, enfim, de pós-comteanos. Na verdade, eles vão pegar as contribuições de Augusto Comte, que é em especial essas duas que acabei de mencionar, e vão dar uma continuidade ao trabalho dele. E até que o Círculo de Viena vai ser chamado, enfim, de positivismo lógico, alguns vão chamar de neopositivismo, vocês vão encontrar outros nomes em relação a ele. Particularmente gosto de positivismo lógico porque era um nome que os membros do Círculo de Viena utilizavam. E o que era esse Círculo de Viena? Pois bem, era um círculo de intelectuais reunidos na Universidade de Viena. E nesse círculo de intelectuais, eles discutiam tudo, basicamente tudo. Tinha ali economistas, psicólogos, juristas, enfim, físicos, matemáticos. Reuniam intelectuais de diversas áreas que estavam, enfim, trabalhavam na ocasião na Universidade de Viena, e ali eles fizeram esse círculo. E a pretensão deles, meus caros, era propor uma nova base para resolver problemas do mundo. Uma nova questão, uma nova, enfim, forma de olhar o mundo. Na verdade, eles proporam uma nova base científica para examinar qualquer coisa. E ali a pretensão deles era unificar a ciência através de um método. E eles tiveram a pretensão de propor alguns fundamentos, respondendo aquela pergunta, como fazer ciência, né? Enfim, eles entendiam que a forma de fazer ciência seria comum a todas as ciências, claro, tendo algumas particularidades, algumas áreas especiais, mas haveriam, enfim, algumas bases que seriam universais. E dentro desse círculo, existe um folheto de 10 páginas, 11 páginas, enfim, é bem curto, que eu indico como leitura complementar, que chama-se A Concepção Científica do Mundo, ou também vocês vão encontrar com o título Manifesto do Círculo de Viena. Vocês acham, enfim, em PDF na internet, e ali eu tenho um resumo da forma como esses autores pensavam, enfim, a ciência. E quando eles vão propor, enfim, a discussão da ciência, eles vão trazer várias características, várias contribuições, mas eu tenho duas que de forma especial são recepcionadas no direito. E dentro desse Círculo de Viena, enfim, já adianto a vocês, né, vão sair do Círculo de Viena autores que vão pegar a contribuição de Viena e vão levar para a área psicologia, por exemplo, Skinner. Tem autores que vão levar, enfim, para a lógica, para a epistemologia, Carnap, por exemplo. Vão ter, enfim, autores que vão sair para outras ciências e assim vai. No direito, obviamente, que é o Kelsen. Kelsen pega, então, portanto, a resposta do Círculo de Viena à questão de como fazer ciência e aplica ao direito. Só que essa resposta de como fazer ciência do Círculo de Viena é, na verdade, uma reformulação desse positivismo aqui do Augusto Comte. E, dentre as contribuições do Círculo de Viena, eu vou citar duas que são necessárias para que possamos ter a melhor leitura possível da teoria pura do direito. A primeira delas é a orientação fundamental do Círculo de Viena. A orientação fundamental do Círculo de Viena é que eles defendiam uma postura anti-metafísica. Essa, enfim, que vai ser a orientação fundamental deles, uma postura anti-metafísica. O que isso significa?
significa que eles rejeitam todo e qualquer conhecimento metafísico como não científico. Aquilo que é metafísico, eles falam não é ciência, logo não vou estudar, fica fora disso. Pois bem, o que é metafísica para o Círculo de Viena? Enfim, metafísica é uma palavra que vai variar conforme o filósofo que vocês estão estudando. A metafísica para o Círculo de Viena é completamente diferente da metafísica grega. Mas vamos lá, metafísica para esses caras, para o Círculo de Viena, é aquilo que não pode ser verificável. Verificável empiricamente pelos sentidos. E assim, eles vão propor o que eles chamam de princípio de verificabilidade, no sentido que só pode ser tomado como objeto de ciência aquilo que pode ser verificado. Se pode ser verificado, logo é científico, logo não é metafísico. Se não pode ser verificado, e eu não consigo, por exemplo, verificar empiricamente através dos meus sentidos a justiça, logo é não científico e acaba ficando ali de fora. Então, portanto, a primeira contribuição do Círculo de Viena que chama atenção para vocês é que eles possuem um critério forte para falar o que pode ser objeto da ciência e o que não pode ser objeto da ciência. E esse critério é aquilo que é metafísico ou não. Se for metafísico, e a postura antimetafísica deles vai rejeitar isso. Se for verificável, não é metafísico, logo pode ser objeto de análise. E como que será feita essa análise? E aqui nós vamos ter, enfim, a última contribuição, o último ponto, e depois vamos encaminhar para a conclusão da nossa aula, enfim, que já está aqui com mais de meia hora. Uma aula um pouquinho mais longa, enfim, mas é aniversário do René Descartes, a gente pode se estender um pouquinho, né? Que nós temos aqui em relação a isso? Deixa eu voltar aqui, enfim, depois se vocês assistem o vídeo. Estou me perdendo aqui nas minhas abas, enfim. Que eu quero dizer para vocês sobre orientação? Tá, orientação fundamental já foi. Agora, intersubjetividade. Não basta ser verificável pelos sentidos de um sujeito. Na verdade, quando eles vão analisar uma determinada coisa, e agora, enfim, vou fazer aqui um esquema só para ilustrar essa questão da intersubjetividade, afirma o seguinte: a forma de um determinado objeto ser verificável, atender ali o princípio da verificabilidade, é que ele pode ser verificado de forma intersubjetiva. Vamos desenhar isso porque aqui é uma parte da matéria complicada. Eu vou ter de forma lógica uma relação entre sujeito, de um lado, que sempre vai olhar determinado objeto. Normalmente, um sujeito, enfim, para a ciência, por muito tempo foi feito dessa forma, um sujeito vai olhar determinado objeto e, a partir disso, enfim, esse sujeito vai ter percepções e vai construir saberes a respeito desse objeto. Mas nós sabemos que o indivíduo está sujeito a erro. E não basta, portanto, para o Círculo de Viena que determinado objeto possa ser verificado pelos sentidos de um sujeito. Na verdade, eles vão propor o seguinte: esse primeiro sujeito aqui que a gente coloca vai ser um sujeito 1, e aquele objeto precisa ser verificável por mais N sujeitos, por mais vários outros sujeitos que vão fazer o quê? Chegar às mesmas conclusões, a mesma percepção em relação a certo objeto. Se esse objeto consegue ser visto por cientistas diferentes e ter as mesmas características, aquele objeto pode ser verificado, olha só agora, intersubjetivamente. Por quê? Porque vários cientistas, olhando aquele fenômeno, chegaram à mesma conclusão. Se eu consigo fazer isso, eu atendo à orientação fundamental de nós não termos um conhecimento metafísico. Por quê? Porque eu passei pela intersubjetividade de vários sujeitos que, através dos sentidos, verificaram determinada proposição. Pois bem, se eu enuncio determinado experimento físico falando que sempre que eu soltar um objeto em determinadas condições, aquele objeto vai cair na velocidade de x, nós conseguimos verificar isso. E agora veja o seguinte: se eu afirmo que o direito ocidental moderno tem certas características e cientistas, diferentes juristas, enfim, cientistas do direito, conseguem ter as mesmas conclusões observando várias ordens jurídicas, opa, eu posso ter o quê? Uma
ciência do direito, seguindo os ditames do positivismo lógico. Na verdade, nós vamos ter, enfim, um saber científico do direito a partir de certa vertente epistemológica. Hans Kelsen, conforme discutiremos na próxima aula, faz nada mais nada menos do que isso. Pessoal, para encerrar aqui a nossa construção, e eu farei, enfim, deixarei disponível esse vídeo no dia de hoje, que eu estou gravando aqui, enfim, dia 31/3. Eu farei lives com as turmas na sexta-feira e também na segunda-feira, e depois que eu vou passar, enfim, divulgar as aulas que eu considero as mais difíceis, que são, enfim, sobre ciência do direito. Mas antes, enfim, de vocês terem essa questão, também, enfim, para que vocês possam aproveitar a quarentena de forma saudável, né? Inclusive essa é uma das dicas ali da Dani, enfim, né? Eu quero indicar para vocês alguns filmes sobre ciência. Na verdade, o primeiro filme que eu quero indicar é sobre não ciência, de certa forma. Não sei se vocês já viram na Netflix o filme sobre Terra plana, a Terra plana. E é fantástico, assim, a forma como algumas pessoas fazem alguns experimentos bizarros para comprovar determinada proposição Everybody científica. does, because Vou colocar it's like, trechinho aqui para okay, vocês. how does everything work? Here's a perfect example if you want to see it real quick. So like those buildings in the distance, right out there, that's Seattle. You shouldn't be able to see it. There should be hundreds of feet of curvature between us and them. You should barely be able to see the tops of those buildings. We're doing the curvature of the Earth. Here's what the Earth looks like. And what we're saying is, and of course this is exaggerated, is that if you're here, eventually, if there's an object far enough, you won't be able to see it over here because the curvature of the Earth puts it on the other side of the hill. And you could say, oh, well, it's refraction, or it's atmospheric effects, or it's mirage. It's like, no. Not in every weather condition, not in every light condition. Science is having a problem combating what we're doing. Neil deGrasse Tyson, I hate saying his name, we call him he who shall not be named, says that it's a growing anti-intellectual movement which borders on the end of civilization and democracy as we know it. The Earth isn't flat. And by the way, this is called gravity. The reason why we're winning versus science, against science, is science just throws math at us. Whereas we go and say, hey, by the way, there's Seattle. You can see it right now with your camera. That's it. A picture says 1,000 words. I was well versed in just about every conspiracy. Ok, pessoal, coloquei só um trechinho aqui para vocês verem. Tem essa discussão, enfim, se a Terra é plana ou não. Particularmente, com base nas evidências científicas, eu aceito ali a conclusão e as demonstrações que a Terra não é plana. Mas aqui eu tenho um documentário muito interessante que, de certa forma, traz essa discussão sobre ciência. Por quê? Porque os terraplanistas, enfim, tem outros trechos ali que vão falar de vacinas ou algumas outras coisas que são pautas atuais, enfim, em certo descrédito em relação a algumas discussões científicas. O que nós vemos em relação a isso? Sempre que a gente encontra uma pessoa que não acredita na ciência, ou enfim, que sustenta determinada proposição, a gente tem que separar se aquele conhecimento é episteme ou, enfim, se vai ser uma crença, se vai ser uma doxa, né? E o que vai diferenciar, enfim, de um fanático de um cientista é que o cientista, você pode fazer a seguinte pergunta: o que eu posso demonstrar, que tipo de contraprova você quer para admitir que sua hipótese, sua teoria está errada? O cientista de verdade, ele vai admitir que a teoria dele pode estar errada desde que eu tenha uma contraprova. E assim, quando a gente vai olhar o caso dos terraplanistas, enfim, né? É curioso que eles vão inventar certos experimentos, e esse documentário, enfim, é curioso porque vamos ter algumas coisas bem inusitadas em relação a isso. Eles vão inventar certos experimentos para demonstrar determinada verdade. Mas se você pergunta para um terraplanista que tipo de evidência em sentido contrário você admitiria para acertar que você está errado, ele não vai dar uma resposta. A concepção, enfim, ali não permite esse tipo de situação. E esse é o primeiro filme que eu gostaria de indicar para vocês. Espero que tenha saído o som, enfim, eu estou testando agora essa questão, né, aqui desse trecho da transmissão. E o segundo filme que eu quero indicar para vocês, eu pesquisei aqui, não achei na Netflix, mas até eu vou procurar aqui, deixa eu ver se eu acho na Contato. Não achei na Netflix, mas tem um filme chamado Contato, que é inspirado num livro do Carl Sagan, que chama-se, enfim, Contato, o nome do filme e o nome do livro.
E também é um livro sobre ciência, mas vai discutir os limites da ciência. Ali tem toda uma questão que envolve, enfim, uma ficção científica, na minha opinião, uma das melhores ficções científicas que já foram feitas, por isso é muito bom, enfim. E nesse filme Contato, a trama é simples, basicamente é feito um contato de alienígenas, enfim, tal, né? E o que é interessante no filme é que nós temos um debate muito interessante entre dois personagens que são os protagonistas, né? É um padre e uma cientista. E a todo momento nós temos um diálogo entre fé e razão. E ali Carl Sagan, dentro da ficção científica, ele consegue também pontuar para nós limites da ciência, onde ela não chega, onde, enfim, ali nós não podemos, onde ela vai ter seu alcance limitado. Se por um lado o conhecimento científico nos confere bases e certezas para muitas coisas, por outro lado, de forma cinematográfica, enfim, o segundo filme que eu indico a vocês, Contato, ele brinca ali com certos limites da ciência. Meus queridos, a nossa aula, enfim, agora deu 42 minutos. Foi uma aula um pouquinho mais longa, tal. Estou testando outras ferramentas. Espero que tenham aproveitado, se divertido. Assistam os filmes que eu indiquei ali de forma livre e tal. Obviamente, uma atividade facultativa, de forma alguma vai ser objeto da avaliação. Mas ali vocês vão ter um aprofundamento maior de algumas discussões que eu provoquei nesse encontro de hoje. Tenham um bom dia a todos